As primeiras punições contra colaboracionistas começaram mesmo antes de as tropas aliadas pisarem o solo francês, desde março de 1944. Grupos clandestinos da resistência francesa organizaram batidas noturnas e execuções sumárias de colaboradores particularmente odiados em departamentos como Loire-Inférieure, Isère Dordogne e Haute-Savoie. Essas ações eram realizadas discretamente, geralmente à noite ou ao amanhecer, durante operações de comando contra alvos alemães ou contra milicianos franceses que trabalhavam para os nazistas. As vítimas eram arrancadas de suas camas, julgadas sumariamente em florestas ou fazendas isoladas e executadas por fuzilamento. Seus corpos eram deixados em valetas com cartazes, alertando outros colaboradores. Mas esses casos isolados, que totalizavam talvez 200 ou 300 em toda a França antes de junho, não se comparavam de forma alguma com a explosão massiva de violência coletiva que acompanhou a libertação efetiva de cada localidade francesa entre junho de 1944 e maio de 1945. O desembarque aliado na Normandia, em 6 de junho de 1944, iniciou uma onda de libertação que se espalhou de maneira desigual pelo território francês durante quase um ano inteiro. Paris foi libertada em 25 de agosto de 1944 por uma combinação de forças da resistência interna, da divisão blindada do general Leclerc e de tropas americanas. Marsella caiu em 28 de agosto, após combates intensos. Lyon foi libertada em 3 de setembro, Toulouse em 19 de agosto. Estrasburgo só foi libertada em 23 de novembro. Colmar permaneceu sob controle alemão até fevereiro de 1945. Algumas aldeias remotas do leste não viram os últimos soldados alemães partirem até abril de 1945. Essa libertação escalonada que se desenrolou, vila por vila, cidade por cidade ao longo de 11 meses, significou que cada região, cada localidade, cada comunidade viveu seu próprio momento particular, de acerto de contas em tempos diferentes, sob circunstâncias diferentes, com diferentes níveis de controle governamental central. O vazio de autoridade legítima entre a retirada desordenada das forças alemãs e o estabelecimento efetivo do governo provisório de Charles de Gaulle criou um período de ausência total de lei e ordem que durou dias, semanas ou até meses, dependendo da localidade específica durante esse vazio perigoso. A violência popular floresceu sem restrições de qualquer tipo. Mulheres acusadas de colaboração horizontal, o pudico eufemismo usado universalmente para se referir a relações sexuais ou românticas com soldados alemães, tornaram-se os alvos absolutamente prioritários dessa violência coletiva. Desencadeada, o processo de punição seguia padrões notavelmente semelhantes em toda a França, desde pequenas aldeias rurais da Bretanha até bairros operários de grandes cidades industriais, sugerindo que não se tratava de explosões completamente espontâneas e caóticas, mas de rituais com certa estrutura cultural compartilhada profundamente. Enraizada. As acusadas eram identificadas com antecipação meticulosa, vizinhos que haviam observado em silêncio durante 4 anos de ocupação. Agora apontavam publicamente as mulheres que haviam sido vistas regularmente com soldados alemães. Comerciantes lembravam perfeitamente quem havia comprado produtos escassos com marcos alemães. Porteiros de edifícios identificavam com precisão quais apartamentos haviam recebido. Visitas de uniformes alemães, regularmente a todas as horas, garçonetes de cafés sabiam exatamente quem havia jantado repetidamente com oficiais nazistas. Essas listas circulavam intensamente entre membros da resistência local e entre cidadãos comuns sedentos de vingança quando chegava o momento esperado da libertação. Todos na comunidade sabiam exatamente quem seriam as primeiras a pagar por sua traição à França. A prisão geralmente ocorria ao amanhecer do dia da libertação, ou nas horas imediatamente seguintes. Grupos de homens armados, alguns verdadeiros resistentes que haviam arriscado suas vidas durante anos, outros resistentes, improvisados de última hora, ansiosos por demonstrar um patriotismo questionável, outros, simplesmente, cidadãos enfurecidos que haviam perdido familiares na guerra
invadiam violentamente as casas das acusadas, arrastando-as frequentemente na frente de seus filhos pequenos. Absolutamente aterrorizados, elas eram levadas pelas ruas até a praça principal da aldeia, ou a algum espaço público emblemático como a prefeitura, a igreja, o mercado central. Lá esperavam cabeleireiros ou barbeiros, voluntários, às vezes profissionais, muitas vezes apenas amadores, armados com tesouras de cozinha, máquinas de tosar, ovelhas navalhas enferrujadas. O raspamento dos cabelos não era um procedimento rápido nem higiênico. Durava vários minutos, durante os quais a mulher permanecia imobilizada por várias mãos masculinas que a seguravam brutalmente. Não se tratava de um simples corte de cabelo curto, ao estilo masculino, mas de uma raspagem completa até o zero, frequentemente extremamente brutal, que deixava o couro cabeludo sangrando por cortes e escoriações. O cabelo, símbolo tradicional milenar de feminilidade, sedução e beleza feminina, devia desaparecer completamente num ato público de desfeminização punitiva. Enquanto os cabelos caíam em mechas no chão, a multidão ao redor gritava insultos ensurdecedores: perversa, traidora, nazista, colaboradora alemã, desprezível. Muitas mulheres choravam desconsoladamente, suplicavam por piedade, tentavam desesperadamente se explicar ou se defender. Outras permaneciam em absoluto silêncio, com o olhar completamente perdido, psicologicamente dissociadas do trauma que estavam vivenciando. Algumas poucas, as mais corajosas ou mais desesperadas, gritavam de volta aos seus acusadores, defendiam agressivamente suas ações ou proclamavam sua completa inocência após o raspamento. Vinha a segunda fase da punição pública, a exibição humilhante. As mulheres, muitas vezes completamente nuas ou vestidas apenas com roupa íntima rasgada, eram colocadas em caminhões militares capturados, carroças puxadas por cavalos ou plataformas improvisadas com tábuas. Cartazes escritos à mão eram pendurados em seus pescoços, identificando seus supostos crimes com linguagem brutal: dormi com Boches, colaboradora do inimigo, traidora da França, traidora alemã. Algumas carregavam retratos fotográficos de oficiais alemães pendurados ao pescoço com arame. Outras tinham suásticas pintadas com alcatrão quente ou tinta vermelha nas testas sangrentas, seios nus ou costas arqueadas. Os veículos avançavam extremamente lentamente pelas ruas principais da aldeia ou cidade, enquanto as enormes multidões que se alinhavam nas calçadas cuspiam diretamente nas vítimas. Atiravam pedras de todos os tamanhos, vegetais podres, excrementos humanos e animais, qualquer projétil disponível. Crianças pequenas participavam ativamente do apedrejamento, incentivadas entusiasticamente pelos pais que lhes apontavam os alvos. Mulheres idosas gritavam com especial virulência contra as vítimas. Mais jovens, homens, jovens, tentavam agredir diretamente as mulheres. Quando os veículos passavam suficientemente perto das calçadas, em alguns casos particularmente cruéis, as mulheres eram forçadas a caminhar descalças por quilômetros pelas ruas de paralelepípedos, em vez de serem transportadas, aumentando dramaticamente sua vulnerabilidade a agressões físicas diretas e ao esgotamento. Os desfiles humilhantes duravam horas intermináveis, percorrendo a aldeia ou cidade várias vezes repetidamente, para garantir a máxima visibilidade perante toda a população. Fotógrafos profissionais e amadores documentavam obsessivamente essas cenas, de todos os ângulos possíveis. Cinegrafistas de cinejornais capturavam o espetáculo completo de posições elevadas. Essas imagens circulavam posteriormente em salas de cinema, jornais nacionais e internacionais, e revistas ilustradas, multiplicando exponencialmente a humilhação. Além do momento e local originais, as fotografias icônicas de Robert Capa, de mulheres raspadas em Chartres, em agosto de 1944, tornaram-se imagens globalmente reconhecíveis da libertação francesa, reproduzidas em publicações de todo o mundo, fixando permanentemente na memória coletiva global a imagem da colaboradora publicamente punida.
Mas a punição frequentemente não terminava com a exibição pública e o retorno para casa. Em casos extremos documentados em testemunhos posteriores, as mulheres eram sistematicamente estupradas por grupos de homens após os desfiles em porões celeiros ou edifícios abandonados. Embora esses estupros raramente fossem documentados oficialmente em registros policiais ou judiciais por razões óbvias de cumplicidade comunitária. Testemunhos posteriores recolhidos por historiadores e algumas investigações judiciais de casos excepcionais confirmaram que ocorreram com frequência significativa. Outras mulheres foram espancadas tão severamente durante ou após os desfiles que necessitaram de hospitalização de emergência por fraturas cranianas, costelas quebradas, hemorragias internas. Algumas morreram diretamente pelos ferimentos infligidos, seja imediatamente, seja dias depois, por complicações. O historiador especializado Fabrice Virgili estima de forma conservadora que aproximadamente 20.000 mulheres foram raspadas publicamente em toda a França entre meados de 1944 e o final de 1945. Outros historiadores, como o britânico Anthony Beevor, sugerem que o número real pode ser consideravelmente maior, talvez chegando a 40.000 casos, dado que muitos incidentes em pequenas aldeias remotas nunca foram registrados oficialmente. Mais de 2/3 dessas raspagens públicas ocorreram nos dias imediatamente seguintes à libertação de cada localidade. Um quarto adicional foi realizado nas semanas e meses posteriores, à medida que surgiam novas acusações ou retornavam mulheres que haviam fugido temporariamente. Menos de 7% do total ocorreu durante a própria ocupação, quando os riscos de tal ação eram obviamente muito maiores. Uma segunda onda importante e especialmente violenta de raspagens ocorreu em maio e junho de 1945, quando prisioneiros de guerra franceses, que haviam passado até 5 anos em terríveis campos alemães, trabalhadores forçados do Service du Travail Obligatoire, que haviam sido obrigados a trabalhar como escravos em fábricas alemãs, e deportados sobreviventes de campos de concentração nazistas, que retornavam esqueléticos e traumatizados, regressaram em massa à França. A raiva incontrolável desses homens que haviam sofrido fome, extrema frio mortal, brutalidade sistemática e humilhação constante na Alemanha. Enquanto algumas mulheres francesas supostamente viviam confortavelmente com soldados alemães na França, desencadeou novas explosões massivas de violência punitiva contra mulheres que haviam conseguido escapar da primeira onda de punições, escondendo-se em conventos ou fugindo para zonas rurais remotas, que haviam saído das prisões após sentenças consideradas muito brandas ou que haviam fugido para a Alemanha com os alemães em retirada, e agora retornavam ingenuamente ou desesperadamente, foram raspadas diretamente nas plataformas das estações de trem, diante dos olhares de centenas de espectadores que haviam comparecido especificamente para presenciar essas punições públicas anunciadas com antecedência. O fenômeno massivo das raspagens públicas de mulheres não foi de forma alguma exclusivamente francês, foi replicado com variações locais em praticamente todos os países europeus libertados da ocupação alemã. Embora certamente em escalas numéricas diferentes, dependendo dos contextos nacionais na Bélgica, milhares de mulheres foram raspadas publicamente após a libertação em setembro de 1944, especialmente nas áreas de língua flamenga do norte, onde a colaboração com a Alemanha havia sido historicamente mais extensa e onde existiam correntes de simpatia pró-alemã desde a Primeira Guerra Mundial. Nos Países Baixos, as chamadas Moffenmeiden, meninas dos alemães, foram exibidas em plataformas elevadas, especialmente construídas após serem raspadas, enquanto enormes multidões as insultavam brutalmente. Aproximadamente 120.000 colaboradores holandeses de ambos os sexos foram presos após a libertação em maio de 1945, incluindo milhares de mulheres acusadas de relações com soldados alemães na Noruega, as aproximadamente 50.000 Tiskerteurs. As alemãs enfrentaram uma punição institucional um pouco diferente em vez da raspagem pública em massa.
como na França, foram submetidas ao exílio forçado de suas comunidades, prisão formal e internamento em campos especiais. Milhares de mulheres norueguesas participaram voluntariamente do programa racial Lebensborn, estabelecido pelas SS, tendo filhos deliberadamente com soldados alemães, como parte do projeto nazista de criação de uma raça ariana superior. Essas mulheres e seus aproximadamente 12.000 filhos, nascidos dessas uniões, foram sistematicamente estigmatizados, discriminados e marginalizados durante décadas inteiras na sociedade norueguesa do pós-guerra. Apenas em outubro de 2018, 73 anos após o fim da guerra, a primeira-ministra norueguesa Erna Solberg ofereceu finalmente um pedido de desculpas público oficial histórico pelo tratamento desumano que essas mulheres e seus filhos inocentes haviam recebido na Itália, especialmente nas regiões do norte, que haviam estado sob o controle da República Social Italiana, fascista de Mussolini. Entre 1943 e 1945, mulheres suspeitas de ter colaborado com fascistas ou alemães foram raspadas e exibidas em praças públicas na Dinamarca, onde a ocupação alemã havia sido relativamente branda em comparação com outros países e onde o governo dinamarquês havia colaborado oficialmente. Até 1943, as raspagens públicas foram proporcionalmente menos frequentes que na França, mas, ainda assim, ocorreram em números significativos no verão de 1945. Enquanto milhares de mulheres eram humilhadas publicamente durante o verão e outono de 1944, centenas mais foram executadas sumariamente sem qualquer tipo de processo judicial formal. A épuration sauvage não consistiu unicamente em humilhação sexual e corporal, mas também em violência letal direta. Entre agosto de 1944 e a primavera de 1945, aproximadamente entre 9.000 e 10.500 pessoas foram executadas sumariamente em toda a França por acusações de colaboração com o inimigo nazista. As estimativas sobre o número exato variam enormemente entre diferentes fontes históricas. O exército americano, com base em relatórios de inteligência coletados no terreno, situou o número total em 80.000 execuções sumárias, cifra considerada grosseiramente exagerada por praticamente todos os historiadores modernos especializados. O ministro do Interior socialista francês Adrien Tissier declarou publicamente em março de 1945 que havia ocorrido 105.000 execuções no total, cifra que provavelmente incluía todas as mortes violentas durante o período de libertação, não somente execuções específicas por colaboração. A pesquisa histórica rigorosa moderna, baseada em análise sistemática de registros departamentais, relatórios de prefeitos e cruzamentos de bases de dados, converge em uma cifra total de aproximadamente 10.000 execuções sumárias diretamente relacionadas com acusações de colaboração com a Alemanha, das quais se estima que aproximadamente 1.500 a 2.000 eram mulheres. Essas execuções extrajudiciais adotavam múltiplas formas diferentes, dependendo fundamentalmente de quem as realizava e sob quais circunstâncias específicas locais. Os grupos organizados de resistência que haviam operado como guerrilhas armadas durante a ocupação aplicavam sua própria versão de justiça militar sumária. Capturavam colaboradores conhecidos em suas casas ou no campo, realizavam interrogatórios breves que duravam minutos ou horas e executavam imediatamente os considerados culpados por meio de fuzilamento em pelotões improvisados. Essas execuções ocorriam geralmente em florestas densas, campos agrícolas isolados, celeiros abandonados ou porões de prédios controlados pela resistência, longe de qualquer olhar público ou testemunho externo. Os corpos dos executados, às vezes, eram enterrados apressadamente em fossas comuns improvisadas cavadas no mesmo local. Outras vezes, eram deixados deliberadamente em lugares públicos estratégicos, como praças de vilas, portas de igrejas ou entradas de prefeituras, como advertência gráfica para outros colaboradores. Em alguns casos, especialmente teatrais, eram pendurados cartazes escritos à mão do pescoço dos cadáveres, identificando o executado como colaborador,
e listando especificamente seus supostos crimes: delator de resistentes, agente da Gestapo, miliciano torturador. As execuções completamente públicas em praças de vilas, diante de audiências massivas, eram proporcionalmente menos frequentes que as execuções discretas em lugares isolados, mas eram muito mais espetaculares e deixavam uma impressão mais duradoura na memória comunitária. Na vila de Vienne, perto de Grenoble, nos Alpes franceses, o fotógrafo profissional Jean-Philippe Charbonnier documentou meticulosamente com um único filme de 35 mm a execução completa de um colaborador menor chamado Nittard, diante de uma multidão estimada em 5.000 pessoas, em outubro de 1944. As 36 fotografias do filme mostram em sequência detalhada o homem sendo conduzido ao local da execução, sendo amarrado firmemente a um poste de madeira, os 12 soldados do pelotão de fuzilamento preparando metodicamente seus rifles, o oficial no comando dando a ordem de fogo e, finalmente, o corpo desabado do executado com impactos de bala visíveis no torso. Esse tipo de execução pública formal e cerimoniosa funcionava como espetáculo comunitário de justiça restaurada, permitindo participação coletiva direta na punição de traidores. Oferecia uma poderosa catarse emocional após 4 longos anos de impotência forçada sob uma humilhante ocupação estrangeira. No entanto, essas execuções públicas relativamente formais e cerimoniais representavam uma clara minoria do total. A grande maioria das execuções sumárias durante a Épuration Sauvage do verão e outono de 1944 foi muito menos cerimonial, muito mais caótica, frequentemente completamente indistinguível de assassinatos comuns disfarçados de justiça patriótica. Linchamentos espontâneos por turbas enfurecidas, sem qualquer tipo de organização prévia, mataram centenas de colaboradores presumidos em circunstâncias de violência descontrolada. Pessoas eram espancadas literalmente até a morte com paus, barras de ferro e pedras nas ruas de povoados e cidades. Outras eram arremessadas de janelas de segundos ou terceiros andares ou de varandas altas. Algumas foram enforcadas sumariamente em postes de luz das ruas, árvores de praças públicas ou vigas de celeiros. Esses linchamentos completamente caóticos frequentemente careciam até mesmo da mínima pretensão de julgamento prévio, por mais sumário que fosse. A mera acusação pública, o apontar com o dedo por um vizinho com rancor pessoal, a suspeita popular não verificada, podiam ser suficientes para desencadear violência letal imediata e irreversível. A ausência absoluta de qualquer forma de devido processo, de verificação de identidade, de confirmação de evidências, significava inevitavelmente que pessoas completamente inocentes, vítimas de vinganças pessoais mesquinhas, erros de identificação honestos ou acusações falsas deliberadas, morreram junto a colaboradores genuínos e culpados. As mulheres executadas sumariamente durante este período caótico representam aproximadamente entre 15% e 20% do total estimado de execuções extrajudiciais em toda a França. Isso sugere claramente que, embora as mulheres constituíssem o alvo absolutamente prioritário para a humilhação pública sexual por meio de tolices, enfrentavam proporcionalmente bem menos violência letal, direta e imediata, do que os homens acusados de colaboração. No entanto, as mulheres que foram executadas sumariamente frequentemente haviam sido acusadas das formas mais graves e odiadas de colaboração ativa: delação sistemática de resistentes ou de famílias judias, participação pessoal em sessões de tortura, trabalho remunerado direto para a Gestapo ou a milícia como agentes ou informantes. A natureza específica dos crimes atribuídos a essas mulheres executadas as tornava tão intensamente odiadas em suas comunidades locais quanto qualquer colaborador masculino comparável. Um caso específico documentado em detalhes nos arquivos departamentais do centro da França ilustra o padrão típico dessas execuções extrajudiciais de mulheres. Em agosto de 1944, imediatamente após a libertação de um povoado de porte médio, uma mulher de 32 anos, identificada em documentos posteriores apenas como Madame L.,
foi presa por um grupo de 8 membros locais da resistência. Ela havia trabalhado durante 2 anos como faxineira paga nos escritórios confiscados da Gestapo local. Vários testemunhas, incluindo 2 vizinhas e um comerciante, afirmaram publicamente que ela havia fornecido informações detalhadas aos alemães sobre atividades suspeitas que observava enquanto limpava escritórios e dormitórios de oficiais. Essas informações supostamente resultaram diretamente na prisão violenta de 2 homens jovens do povoado, que posteriormente foram deportados para campos de trabalho na Alemanha, onde um deles morreu de tifo em março de 1945. A mulher foi levada imediatamente a um tribunal totalmente improvisado de maquis, composto por 5 resistentes locais reunidos no porão da prefeitura. Foi-lhe permitido falar brevemente durante aproximadamente 5 minutos em sua defesa. Negou categoricamente ter delatado alguém, afirmando veementemente que apenas havia limpado escritórios para ganhar dinheiro absolutamente necessário e alimentar seus 3 filhos pequenos, cujo pai estava preso na Alemanha desde 1940. As 3 testemunhas presentes mantiveram firmemente suas acusações contra ela. O tribunal improvisado deliberou durante aproximadamente 15 minutos em uma sala contígua e a condenou unanimemente à morte por traição. Foi executada por fuzilamento aproximadamente 1 hora depois, em uma floresta próxima ao povoado. Seu corpo foi devolvido ao povoado naquela mesma tarde e enterrado sem cerimônia religiosa ou lápide no cemitério municipal. Este caso, multiplicado literalmente centenas de vezes em toda a França, com infinitas variações em detalhes específicos, mas semelhanças estruturais fundamentais, representava a chamada justiça extrajudicial da épuration sauvage. A linha divisória entre justiça popular potencialmente legítima e assassinato criminal puro e simples era extremamente fina, borrada e, em muitos casos, simplesmente inexistente. Alguns executados eram indubitavelmente culpados de crimes objetivamente graves contra seus compatriotas. Outros eram culpados de ofensas menores ou ambíguas que, em nenhuma circunstância normal, justificariam pena de morte. Outros ainda eram completamente inocentes de qualquer colaboração real, vítimas de falsos testemunhos motivados por invejas, confusões genuínas de identidade ou vinganças pessoais totalmente alheias à guerra disfarçadas convenientemente de justiça patriótica. Charles de Gaulle e o governo provisório que liderava estavam plenamente cientes desde o início de que a épuration sauvage incontrolada ameaçava seriamente desestabilizar completamente a frágil ordem social da França liberada. O monopólio estatal da violência legítima, princípio absolutamente fundamental do Estado moderno estabelecido, havia colapsado totalmente durante o verão de 1944. Se cada comunidade local, cada grupo autodenominado de resistentes, cada cidadão individual enfurecido pudesse executar livremente quem considerasse traidor, segundo critérios puramente subjetivos, a França desceria inevitavelmente à anarquia completa e, possivelmente, a uma guerra civil. O risco muito real de que a violência se perpetuasse indefinidamente, expandindo-se perigosamente além de colaboradores genuínos em direção a acertos de contas pessoais mesquinhos, rivalidades políticas entre facções da resistência e, finalmente, caos generalizado, era perfeitamente evidente para todos os observadores. Portanto, o governo provisório agiu com notável rapidez para restabelecer o império da lei e da ordem. As ordens fundamentais de 26 e 27 de junho de 1944, emitidas por de Gaulle de Argel, mesmo antes da liberação de Paris e do retorno do governo à capital, estabeleceram o marco legal completo para a épuration légale, a purga legal. Essas ordens históricas criaram todo um sistema de tribunais especializados com jurisdição específica e exclusiva sobre crimes de colaboração. Definiram cuidadosamente as múltiplas categorias de delitos segundo a gravidade: inteligência com o inimigo, traição à pátria, indignidade nacional. Estabeleceram procedimentos formais, embora certamente expeditos comparados à justiça normal, que ofereciam pelo menos a aparência mínima de devido processo legal.
A partir de setembro de 1944, imediatamente após a libertação de Paris no 25 de agosto e o retorno triunfal de de Gaulle à capital, estes tribunais legais especializados começaram a funcionar sistematicamente em todo o território progressivamente liberado. O sistema consistia em 3 tipos principais de tribunais. As Cours de Justice, Cortes de Justiça, tinham jurisdição exclusiva sobre crimes graves de colaboração, traição formal à pátria, inteligência ativa com o inimigo, delação sistemática de resistentes ou de judeus, participação em organizações colaboracionistas armadas como a milícia, tortura e assassinato de compatriotas. Estas cortes podiam impor sentenças que variavam de vários anos de prisão até pena de morte. As chambres civiques, câmaras cívicas, julgavam casos de indignité nationale, indignidade nacional, um delito completamente novo criado especificamente para a épuração. A indignidade nacional se aplicava a formas de colaboração consideradas menos graves criminalmente, mas moralmente condenáveis. Ter trabalhado voluntariamente para autoridades alemãs em capacidades não essenciais, ter publicado propaganda colaboracionista em jornais ou rádio, ter participado em organizações políticas colaboracionistas sem cometer crimes violentos diretos. A sanção para indignidade nacional era dégradation nationale, degradação nacional, que implicava perda automática de direitos civis fundamentais, incluindo direito ao voto, direito a ocupar qualquer cargo público, direito a exercer certas profissões reguladas, como advocacia ou medicina, por períodos de 5 a 10 anos. Finalmente, a Haute Cour de Justice, Alta Corte de Justiça, foi criada especificamente para julgar exclusivamente os líderes mais proeminentes e de mais alto nível do regime de Vichy: ministros, secretários de Estado, prefeitos regionais, generais de alto escalão. Entre 1944 e 1951, período completo de funcionamento destes tribunais especializados de epuração, processaram aproximadamente 128 mil casos de colaboração de todo tipo. As mulheres representavam aproximadamente 20% do total de acusados, cerca de 25.600 mulheres. Destas dezenas de milhares de pessoas processadas, aproximadamente 50 mil foram formalmente condenadas com sentenças de diversos tipos, incluindo aproximadamente 10 mil mulheres. As sentenças variavam enormemente conforme a gravidade dos crimes comprovados. A sanção mais comum numericamente foi a degradação nacional, imposta a quase 50 mil pessoas no total. Aproximadamente 20 mil receberam termos de prisão que variavam de meses até prisão perpétua. 6.763 pessoas foram condenadas à morte por estes tribunais legais, das quais 3.910 foram condenadas à revelia, tendo fugido da França antes de poderem ser presas. Das 2.853 sentenças de morte proferidas na presença física do acusado, 791 foram efetivamente executadas após revisão presidencial. As demais foram comutadas para prisão perpétua, ou longas sentenças de prisão de 20 ou 30 anos. As mulheres constituíam uma proporção significativa de pessoas julgadas, mas uma proporção consideravelmente menor de pessoas condenadas, e uma proporção ainda muito menor de pessoas finalmente executadas. 651 mulheres foram condenadas à morte por tribunais legais entre 1944 e 1951. Isso representa aproximadamente 10% do total de sentenças de morte. Destas 651 mulheres condenadas à morte, 46 foram finalmente executadas entre 1944 e 1949, aproximadamente 7% do total de execuções legais. 2/3 das mulheres condenadas à morte o foram à revelia, tendo fugido com sucesso da França, proporção significativamente maior do que a dos homens. O trabalho monumental do historiador Fabien Lostec, baseado em pesquisa extensa durante anos em mais de 60 depósitos de arquivos departamentais em toda a França,
finalmente tirou do completo esquecimento as histórias individuais detalhadas de centenas de mulheres condenadas à morte. Esses casos específicos documentados iluminam a enorme diversidade de trajetórias pessoais que finalmente conduziam ao patíbulo. Berthe Castanier representava o tipo de colaboracionista ideológica profundamente antissemita. Nascida em 1912, em uma família de classe média baixa comerciante em Lyon, desenvolveu convicções antissemitas extremamente profundas durante toda a década de 1930, influenciada por uma constante propaganda da direita radical francesa de grupos como Action Française. Quando os alemães ocuparam a Zona Sul em novembro de 1942, viu imediatamente a oportunidade de agir finalmente de acordo com suas convicções mais profundas. Começou sistematicamente a identificar judeus em seu bairro denso de Lyon, coletando meticulosamente informações sobre seus endereços exatos, ocupações, horários de saída e entrada, composição familiar. Fornecia regularmente essas informações detalhadas tanto à Gestapo alemã quanto à polícia antissemita francesa de Vichy. Suas delações cuidadosamente documentadas resultaram na prisão de pelo menos 23 pessoas identificadas especificamente, incluindo 7 crianças menores de 12 anos. Todos foram deportados para Auschwitz em comboios diferentes entre março e agosto de 1944. Nenhum sobreviveu ao extermínio nazista. Quando foi presa por resistentes em setembro de 1944, manteve sem o menor arrependimento suas convicções antissemitas fanáticas. Durante seu julgamento em dezembro de 1944, argumentou agressivamente que havia agido por verdadeiro patriotismo francês, acreditando sinceramente que os judeus eram inimigos mortais da França que mereciam ser eliminados. Sua total ausência de remorso impressionou profundamente e negativamente o tribunal. Foi condenada à morte unanimemente. Charles de Gaulle rejeitou pessoalmente seu recurso de clemência após ler o processo completo. Foi executada por guilhotina em abril de 1945, uma das primeiras mulheres a ser executada por tribunais legais durante a Épuration. Marguerite Jonlet encarnava perfeitamente a colaboracionista política de alta responsabilidade organizacional. Militante comprometida do Parti Populaire Français desde sua fundação em 1936, ocupava posição de liderança importante na seção feminina do Partido Fascista. Durante toda a ocupação alemã, organizou pessoalmente numerosos comícios colaboracionistas na região de Paris, recrutou ativamente novos membros jovens, coordenou estreitamente com autoridades alemãs para organizar eventos políticos conjuntos. Escreveu regularmente artigos de propaganda violentamente antijudaica e antibritânica para jornais colaboracionistas de grande circulação. Participou entusiasticamente em campanhas públicas de recrutamento para a Légion des Volontaires Français contra le bolchevisme, a unidade francesa que lutava ao lado da Wehrmacht alemã na frente oriental contra a União Soviética. Seu compromisso político com o fascismo era profundíssimo e completamente consciente. Via, sinceramente, no fascismo europeu, sob liderança alemã, a única salvação possível para a França. Quando as forças aliadas se aproximavam perigosamente de Paris, em agosto de 1944, fugiu precipitadamente para a Alemanha, junto com outros dirigentes principais do PPF. Viveu vários meses no exílio em Baden-Baden, sob proteção alemã, até a rendição final da Alemanha em maio de 1945. Foi capturada por forças francesas em território alemão ocupado, repatriada forçosamente para a França e julgada em outubro de 1945. O tribunal a considerou tão plenamente responsável por traição como qualquer líder masculino equivalente do PPF. Foi condenada à morte. Ao contrário da maioria de outras mulheres condenadas nesse período, sua sentença não foi comutada por de Gaulle. Foi executada por fuzilamento em dezembro de 1945. Marguerite Magno representa o caso extremo da criminosa de guerra, a torturadora profissional. Foi recrutada especificamente pela Gestapo de Lyon em fevereiro de 1943 para trabalhar como interrogadora especializada. Lyon, sob a ocupação,
era um centro absolutamente crucial da resistência francesa organizada. Klaus Barbie, o infame carniceiro de Lyon, dirigia operações de contra-insurgência especialmente brutais a partir dos escritórios da Gestapo no Hotel Terminus. Magno trabalhava diretamente sob as ordens pessoais de Barbie. Participava regularmente de interrogatórios prolongados de resistentes capturados nas tristemente famosas celas de tortura do porão do hotel. Os depoimentos detalhados dos escassos sobreviventes que passaram por suas mãos e conseguiram sobreviver descreveram métodos de tortura específicos que ela empregava pessoalmente: queimaduras metódicas com cigarros acesos em partes sensíveis do corpo, agressões prolongadas com cacetetes de borracha, imersão repetida de cabeças em água gelada até o limite de afogamento, violência sexual deliberada contra prisioneiras femininas. Magno não se limitava a observar passivamente ou a assistir torturadores masculinos. Torturava diretamente e pessoalmente, com suas próprias mãos, conforme vários testemunhos concordantes. Vários sobreviventes concordaram que ela parecia desfrutar particularmente do poder absoluto que exercia sobre prisioneiros completamente indefesos. Participou também, pessoalmente, em pelo menos 3 execuções sumárias de resistentes que haviam morrido sob tortura. Quando as forças alemãs evacuaram Lyon precipitadamente em setembro de 1944, Magno tentou desesperadamente fugir com elas para a Alemanha, mas foi capturada por resistentes franceses nos arredores da cidade. Foi julgada imediatamente por um tribunal militar da República em outubro de 1944, durante o período inicial de máxima severidade. O julgamento durou menos de 6 horas completas. Foi condenada à morte de forma unânime. Foi executada por fuzilamento apenas 24 horas após a sentença. O ano 1945 viu o funcionamento pleno do sistema de tribunais especializados. Entre janeiro e dezembro de 1945, as Cours de Justice processaram aproximadamente 60 mil casos em toda a França. As sentenças de morte durante 1945 foram proporcionalmente mais frequentes do que em anos posteriores. Aproximadamente 3 mil pessoas foram condenadas à morte, das quais aproximadamente 400 eram mulheres. O processo desde a condenação até a execução ou comutação seguia procedimentos específicos estabelecidos pelo Código Penal francês tradicional. Depois que um tribunal proferia sentença de morte, o expediente completo do caso com todos os autos processuais passava automaticamente ao presidente da República para consideração obrigatória de graça presidencial. Esta revisão presidencial era um passo absolutamente obrigatório sem exceções. Nenhuma execução podia proceder legalmente sem que o presidente tivesse examinado pessoalmente o caso e decidido explicitamente rejeitar clemência. Charles de Gaulle, como presidente do governo provisório até janeiro de 1946 e posteriormente como figura política dominante, revisou pessoalmente cada expediente de condenados à morte durante seu mandato efetivo. Este processo de revisão presidencial tomava normalmente entre 3 semanas e 3 meses. Durante esse tempo angustiante, o condenado permanecia na prisão em condições de máxima segurança, em quartiers des condamnés à mort, sessões especiais para condenados à morte fisicamente separadas do resto da população carcerária. As condições eram intencionalmente duras, celas individuais extremamente pequenas, de aproximadamente 6 metros quadrados, vigilância constante às 24 horas para prevenir tentativas de suicídio, isolamento completo de outros prisioneiros, visitas familiares muito limitadas a uma vez a cada 2 semanas como máximo e sempre supervisionadas diretamente por guardas. Em sua decisão sobre clemência, de Gaulle considerava sistematicamente múltiplos fatores específicos: a gravidade concreta dos crimes comprovados, a idade do condenado, circunstâncias atenuantes documentadas, opinião escrita de autoridades locais prefecturais, pressão da opinião pública medida por meio de petições e cartas, precedentes de casos similares anteriores, considerações políticas amplas sobre a necessidade de reconciliação nacional versus a necessidade de justiça exemplar,
As estatísticas compiladas mostram claramente que de Gaulle era significativamente mais propenso a conceder graça a mulheres do que a homens em circunstâncias comparáveis. Aproximadamente 93% das mulheres condenadas à morte tiveram suas sentenças comutadas, comparado com aproximadamente 72% dos homens. No entanto, essa aparente clemência em relação às mulheres não era de forma alguma universal nem automática. As mulheres cujos casos apresentavam características específicas eram mais propensas a receber comutação. Mulheres muito jovens, menores de 25 anos, frequentemente recebiam clemência sob o argumento de imaturidade e influenciabilidade. Mulheres com filhos pequenos dependentes, especialmente se eram mães solteiras sem outro apoio familiar, frequentemente tinham suas sentenças comutadas. Mulheres que claramente haviam agido sob influência direta e dominação de um homem, especialmente se esse homem era alemão e havia manipulado emocionalmente a mulher, recebiam compreensão paternalista. Por outro lado, certas características tornavam dramaticamente mais provável que a sentença de morte fosse mantida. Mulheres que haviam participado pessoalmente em tortura física ou assassinato direto raramente recebiam graça. Mulheres em posições de liderança política clara dentro de organizações colaboracionistas enfrentavam rejeição sistemática de clemência. Mulheres cujas delações sistemáticas haviam resultado em múltiplas mortes documentadas, especialmente de crianças judias, raramente eram indultadas. A temporalidade do julgamento influía dramaticamente nas probabilidades de execução. Durante o outono de 1944, no pico absoluto da fúria da Épuration, de Gaulle aprovava uma proporção muito alta de execuções solicitadas. Entre setembro e novembro de 1944, aproximadamente 80% das sentenças de morte contra mulheres foram efetivamente executadas após revisão presidencial. A partir de dezembro de 1944, a proporção começou a cair de forma muito dramática. Entre dezembro de 1944 e abril de 1946, um período de 17 meses, nenhuma mulher condenada à morte foi executada de forma alguma. De Gaulle comutava sistematicamente e sem exceção todas as sentenças femininas para prisão perpétua ou longas penas de prisão. Essa clemência quase universal refletia um cálculo político consciente. Até abril de 1946, a fase aguda da Épuration havia claramente passado. A necessidade política de execuções para satisfazer a sede popular de vingança havia diminuído consideravelmente. O governo buscava ativamente a reconciliação nacional. Continuar a executar colaboradores, especialmente mulheres que suscitavam certa simpatia pública, ameaçava perpetuar divisões sociais perigosas. No entanto, essa clemência geral não durou indefinidamente. A partir de meados de 1947, com o surgimento de casos especiais de colaboradores que haviam conseguido fugir e agora eram capturados, ou casos extremamente complexos, cuja investigação havia requerido anos, as execuções de mulheres foram retomadas seletivamente. Entre 1947 e 1949, aproximadamente 15 mulheres foram executadas após serem condenadas. Essas execuções tardias frequentemente envolviam casos de extrema gravidade, onde a evidência era absolutamente avassaladora e onde a opinião pública local pressionava intensamente por execução exemplar. Para as 605 mulheres cujas sentenças de morte foram comutadas entre 1944 e 1949, começava um período prolongado de encarceramento que duraria anos ou décadas. A comutação transformava a pena de morte em prisão perpétua ou sentenças de prisão de 20, 25 ou 30 anos. Essas mulheres passariam os melhores anos de suas vidas no sistema penitenciário francês. As prisões femininas na França do pós-guerra imediata eram instalações austeras, frequentemente edifícios antigos do século XIX, completamente inadequados para seu propósito moderno. A maior e mais conhecida era a prisão de Fresnes, nos arredores do sul de Paris.
Aproximadamente 6.000 mulheres acusadas de colaboração de diversos tipos foram encarceradas simultaneamente em Fresnes durante 1946. A prisão havia sido projetada originalmente para abrigar menos da metade dessa capacidade máxima. A superlotação extrema era norma constante. 3 ou 4 prisioneiras compartilhavam celas minúsculas, projetadas arquitetonicamente para 1 ou 2 pessoas no máximo. As condições higiênicas eram gravemente deficientes. Água corrente limitada a certas horas, banheiros coletivos compartilhados em estado de conservação lamentável, ventilação completamente inadequada. Durante o rigoroso inverno, o frio penetrante era insuportável. No verão, o calor sufocante adoeceu. A comida era escassa quantitativamente e de qualidade muito baixa. Muitas prisioneiras desenvolviam doenças graves relacionadas à desnutrição crônica, escorbuto, anemia severa, tuberculose. As condenadas à morte com sentenças comutadas ocupavam uma posição social particular na hierarquia informal carcerária. Eram marcadas e conhecidas como as piores criminosas absolutas, aquelas que haviam sido consideradas dignas de execução por tribunais. Outras prisioneiras, incluindo aquelas condenadas por formas menores de colaboração ou por crimes comuns, frequentemente as evitavam conscientemente ou as tratavam com hostilidade ativa. Guardas carcerárias podiam ser especialmente severas e intransigentes com elas. O isolamento social dentro da prisão mesma adicionava sofrimento psicológico profundo ao sofrimento físico óbvio. A separação forçada de famílias era particularmente dolorosa emocionalmente. Muitas dessas mulheres tinham filhos pequenos que ficavam necessariamente sob o cuidado precário de familiares distantes, vizinhos ou instituições estatais. Os filhos cresciam sem mães presentes, frequentemente sem saber exatamente onde estavam suas mães, nem quais crimes específicos haviam cometido. O estigma social permanente de ter uma mãe condenada por colaboração com nazistas marcava esses inocentes crianças socialmente durante toda a infância. Alguns familiares cortavam completamente todo o contato com as prisioneiras por vergonha familiar profunda. Maridos iniciavam procedimentos legais de divórcio em massa. A condenação levava à morte social completa, que, em muitos aspectos, era psicologicamente mais dura do que a morte física limpa. As anistias parciais começaram sob a Quarta República, em resposta a crescentes pressões políticas por uma reconciliação nacional definitiva. A guerra havia terminado completamente em maio de 1945. O perigo nazista havia sido derrotado totalmente. Manter dezenas de milhares de franceses encarcerados indefinidamente por crimes cometidos durante circunstâncias excepcionais de ocupação estrangeira começava a parecer contraproducente politicamente. Além disso, o custo econômico direto de manter tantos prisioneiros improdutivos onerava seriamente os orçamentos públicos de reconstrução. Finalmente, considerações emergentes da Guerra Fria desempenhavam um papel importante. Com o surgimento da ameaça soviética percebida a partir de 1947, alguns antigos colaboradores, especialmente aqueles cuja colaboração original havia sido motivada primariamente por anticomunismo fanático, começavam a parecer menos inimigos absolutos do que potenciais aliados úteis contra o comunismo. A primeira lei de anistia realmente significativa foi aprovada em janeiro de 1951 pelo Parlamento francês. Cobria automaticamente todas as condenações por indignidade nacional e colaboração econômica menor. Dezenas de milhares de pessoas foram liberadas imediatamente. Leis de anistia posteriores em 1950 e 1954 expandiram progressivamente o alcance legal da anistia. Para meados da década de 1950, a imensa maioria dos colaboradores condenados havia sido finalmente liberada, exceto apenas aqueles culpados dos crimes mais graves de tortura e assassinato. As mulheres condenadas à morte com sentenças comutadas foram tratadas individualmente, caso a caso, durante o processo gradual de anistias. Aqueles cuja colaboração havia sido classificada oficialmente como menos diretamente violenta
como delação sem participação pessoal em tortura ou assassinato, geralmente foram liberadas entre 1951 e 1955, tendo cumprido entre 7 e 11 anos de encarceramento efetivo. Aqueles culpados de violência física direta, tortura pessoal ou assassinato frequentemente permaneceram encarcerados até o final da década de 1950 ou mesmo no início da década de 1960. Algumas passaram 15 ou 20 anos completos na prisão antes da liberação final. Ao saírem finalmente da prisão na década de 1950, as liberadas enfrentavam um desafio monumental de reintegração em uma sociedade francesa que havia mudado dramaticamente. O estigma permanente de ter sido condenada por colaboração com nazistas era indelével socialmente. Encontrar emprego regular era praticamente impossível. Empregadores legítimos não queriam contratar colaboracionistas conhecidos. Vizinhanças onde haviam vivido antes da guerra as rejeitavam abertamente. Antigas amizades as evitavam completamente. Igrejas que, teoricamente, poderiam ter oferecido consolo espiritual frequentemente também as marginalizavam. Muitas mudavam legalmente de nome completo, assumindo identidades completamente novas por meio de processos judiciais. Elas se mudavam para cidades distantes, onde absolutamente ninguém as conhecia, frequentemente Paris, onde o anonimato urbano permitia uma certa invisibilidade protetora. Algumas emigravam completamente da França, estabelecendo-se na Bélgica, Suíça, Espanha ou em países sul-americanos como a Argentina. Inventavam biografias fictícias completas que ocultavam totalmente suas condenações passadas. Viviam com medo constante de que seu passado real fosse descoberto acidentalmente. Outras se refugiavam em comunidades sociais marginalizadas, onde o estigma da colaboração importava relativamente menos. Algumas acabavam trabalhando na prostituição, uma das poucas ocupações que não exigia verificação formal de antecedentes criminais. Outras sobreviviam precariamente com empregos mal pagos em limpeza, manufatura ou agricultura. A maioria vivia em pobreza econômica real. Os anos produtivos que deveriam ter passado normalmente construindo carreiras profissionais e famílias estáveis foram passados encarceradas. Saíam para a sociedade em seus 40 ou 50 anos, sem recursos econômicos, sem redes sociais funcionais, sem futuro realista. O silêncio absoluto era a estratégia de sobrevivência dominante universalmente adotada. Nunca falar sobre o passado carcerário, não explicar os anos perdidos misteriosos, não buscar justiça pública ou reconhecimento histórico. Simplesmente tentar sobreviver materialmente dia após dia em uma sociedade que as havia marcado permanentemente como traidoras nacionais. Este silêncio coletivo massivo das colaboracionistas condenadas contrasta dramaticamente com a relativa visibilidade histórica de outros aspectos da Operation na memória cultural francesa. As tontas públicas foram extensivamente fotografadas profissionalmente, tornando-se imagens absolutamente icônicas da libertação francesa, reproduzidas internacionalmente. Os julgamentos espetaculares de líderes colaboracionistas como Pétain e Laval receberam cobertura jornalística massiva nacional e internacional. A resistência francesa foi sistematicamente celebrada em incontáveis livros, filmes cinematográficos, monumentos públicos, cerimônias oficiais anuais. Mas as mulheres que sobreviveram às sentenças de morte desapareceram quase completamente da narrativa histórica nacional durante décadas inteiras. Durante mais de 50 anos, existiram em uma zona de esquecimento histórico quase total. Suas histórias emergiram finalmente apenas quando uma nova geração de historiadores profissionais começou a escavação sistemática de arquivos completos de depuração nas décadas de 1990 e 2002. O trabalho pioneiro de Fabrice Virgili sobre tonteiras públicas na década de 1990, baseado em sua tese de doutorado revolucionária, começou a tirar essas histórias incômodas do esquecimento nacional. O estudo monumental de Fabien Lostec sobre condenadas à morte,
publicado finalmente em 2024, após anos de investigação em 60 depósitos de arquivos departamentais, forneceu a primeira análise abrangente desse fenômeno silenciado. Estes trabalhos históricos rigorosos revelam definitivamente que as mulheres julgadas e condenadas por colaboração não eram exclusivas nem principalmente colaboracionistas sentimentais ingênuas. A maioria documentada havia participado de formas ativas de colaboração: delação sistemática, espionagem remunerada, propaganda política, violência organizada. Muitas haviam causado mortes diretamente mediante suas ações deliberadas. Os arquivos judiciais completos, testemunhos de vítimas sobreviventes, registros internos alemães capturados, todos confirmam essa realidade histórica complexa que contradiz estereótipos simplistas mantidos durante décadas na memória popular francesa. Durante a década de 1960, a França experimentou um período de transformação econômica e social conhecido como Les 30 Glorieuses, os 30 gloriosos anos de crescimento. O país se modernizava rapidamente, construindo novas cidades, rodovias, indústrias. A geração nascida durante ou imediatamente após a guerra alcançava a idade adulta sem memória direta da ocupação. Para essa nova geração, os anos de Vichy e a colaboração pareciam história remota, acontecimentos de um passado que seus pais preferiam não discutir em detalhes. As mulheres que tinham sido condenadas por colaboração e liberadas na década de 1950 continuavam vivendo em anonimato deliberado. Muitas haviam construído novas identidades, trabalhavam em empregos modestos, evitavam qualquer atenção pública. Algumas tinham se casado ou voltado a se casar, frequentemente sem revelar seu passado às suas novas parceiras. Outras viviam sozinhas, mantendo distância de vizinhos e comunidades. O silêncio era a norma absoluta. Não existiam memórias publicadas de colaboracionistas condenadas. Não havia testemunhos públicos. As poucas que tentaram contar suas histórias na década de 1960 encontraram editores que rejeitavam seus manuscritos por considerá-los comercialmente inviáveis ou politicamente inconvenientes. A narrativa oficial francesa da época enfatizava a resistência heróica e minimizava sistematicamente a extensão da colaboração. Em 1971, o documentário Le Chagrin et la Pitié, de Marcel Ophuls, representou um ponto de inflexão na memória francesa. O filme de 4 horas mostrava extensivamente a colaboração francesa, entrevistando colaboradores, vítimas e testemunhas. A televisão estatal francesa recusou-se a exibi-lo, considerando-o demasiado controverso. No entanto, foi projetado em cinemas durante anos, provocando debates intensos. Pela primeira vez em escala massiva, os franceses confrontavam publicamente a realidade complexa da colaboração, além de narrativas heróicas simples. Mesmo assim, o documentário focava principalmente em colaboradores masculinos e na colaboração política e institucional. As mulheres colaboradoras permaneciam majoritariamente invisíveis, mencionadas apenas brevemente no contexto de relações com alemães. Durante a década de 1970, alguns historiadores começaram a estudar a Epuration de forma mais sistemática. Peter Novick publicou The Resistance versus Vichy em 1968, oferecendo a primeira análise acadêmica anglo-saxônica compreensiva. Robert Aron publicou Histoire de l'Épuration em 3 volumes entre 1967 e 1975, um trabalho monumental baseado em arquivos, embora criticado posteriormente por certos preconceitos. Esses trabalhos mencionavam brevemente as tontas públicas, mas dedicavam muito pouco espaço a uma análise detalhada da participação feminina na colaboração ou das condenações e execuções de mulheres. As estatísticas sobre mulheres condenadas à morte apareciam apenas como notas de rodapé sem desenvolvimento analítico. A década de 1980 viu o surgimento de interesse acadêmico específico em gênero e história. Historiadoras feministas começaram a questionar a invisibilidade de mulheres nas narrativas históricas dominantes. No entanto, o estudo de mulheres colaboradoras apresentava dificuldades particulares.
O movimento feminista francês, compreensivelmente, preferia focar em mulheres resistentes como heroínas ou em mulheres vítimas de violência sexual durante guerras. Estudar mulheres como perpetradoras de violência colaboracionista parecia menos prioritário e politicamente mais complicado. Em 1987, Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, foi finalmente julgado na França por crimes contra a humanidade. O julgamento, transmitido pela televisão, renovou o interesse público na ocupação e na colaboração. Testemunhos de sobreviventes de tortura da Gestapo preenchiam os jornais diariamente. Alguns testemunhos mencionavam especificamente mulheres que haviam trabalhado para Barbie como interrogadoras ou informantes. Jornalistas começaram a investigar quem tinham sido essas mulheres e o que lhes havia acontecido depois da guerra. Descobriram que muitas haviam sido executadas ou encarceradas por décadas, mas os detalhes permaneciam fragmentários e dispersos em arquivos departamentais não sistematizados. Em 1991, Fabrice Virgili começou sua pesquisa de doutorado sobre as mulheres que foram envergonhadas publicamente durante a libertação. Trabalhou durante 5 anos em arquivos departamentais, fotografias e testemunhos orais de sobreviventes. Sua tese de doutorado, defendida em 1996 e publicada como livro A França Viril em 2000, revolucionou completamente a compreensão histórica do fenômeno. Virgili documentou sistematicamente a escala massiva das envergonhadas, estimando entre 20 mil e 40 mil casos. Analisou as envergonhadas como violência sexual pública especificamente direcionada ao controle dos corpos e da sexualidade feminina. Demonstrou que apenas aproximadamente a metade das mulheres envergonhadas havia tido relações sexuais com alemães. Muitas foram punidas por outras formas de colaboração ou até mesmo por falsas acusações. O trabalho de Virgili abriu um campo completamente novo de pesquisa. Outros historiadores começaram a estudar aspectos específicos. Anne Simonin analisou a politização das mulheres revelada por julgamentos de colaboração. Conrad Lorenz estudou especificamente a colaboração na região de Paris. Luc Capdevila explorou dimensões de gênero na libertação da França. No entanto, esses estudos focavam principalmente nas envergonhadas públicas e em processos judiciais gerais. As execuções específicas de mulheres permaneciam um território pouco explorado. Durante a década de 2000, a abertura progressiva de arquivos facilitou uma pesquisa mais detalhada. Arquivos do Cours de Justice, que haviam permanecido parcialmente fechados, foram abertos completamente a pesquisadores. Dossiês de recursos de graça presidencial tornaram-se acessíveis nos arquivos nacionais. Expedientes de prisões revelavam condições de encarceramento. Em 2010, Fabien Lostec começou uma pesquisa doutoral especificamente sobre mulheres condenadas à morte durante a epuração. Durante a década seguinte, visitou metodicamente mais de 60 depósitos de arquivos departamentais em toda a França. Examinou milhares de expedientes judiciais individuais. Compilou uma base de dados completa de 650 e uma mulheres condenadas à morte. Identificou 46 executadas por tribunais legais. Documentou aproximadamente 75 executadas adicionalmente por tribunais extrajudiciais. Reconstruiu biografias detalhadas de centenas dessas mulheres. Sua tese doutoral, defendida em 2020 na Universidade de Rennes, representou o primeiro estudo abrangente sobre o tema. A publicação do livro Condamnées à mort pela CNRS Editions em março de 2024 finalmente tornou essa pesquisa acessível ao público geral e à comunidade acadêmica internacional. O trabalho de Lostec revelou dados que contradiziam suposições amplamente mantidas. Demonstrou que apenas 1% das mulheres condenadas à morte o foram por relações sentimentais exclusivamente. Mais de 60% haviam participado em colaboração policial ou política ativa, delação, interrogatórios, tortura, militância fascista. Identificou aproximadamente 50 mulheres que haviam participado pessoalmente em interrogatórios de resistentes e 16 que haviam torturado diretamente com suas próprias mãos.
documentou que as execuções de mulheres seguiram padrões temporais específicos: máxima severidade no outono de 1944, clemência quase universal entre dezembro de 1944 e abril de 1946, retomada seletiva entre 1947 e 1949, mostrou que mulheres condenadas tinham maior probabilidade de comutação do que homens, mas que essa clemência não se aplicava a casos de máxima gravidade. O livro gerou atenção midiática significativa na França em 2024. Lostek foi entrevistado extensivamente em rádio, televisão, jornais. O livro foi resenhado em publicações acadêmicas e meios generalistas. Provocou debates sobre memória histórica, justiça transicional, gênero e violência política. Alguns leitores expressaram surpresa diante da extensão de participação feminina em colaboração violenta. Outros questionaram por que essa história havia permanecido invisível durante 80 anos. Para 2024, as últimas mulheres condenadas por colaboração e liberadas na década de 1950 haviam falecido. As mais jovens, condenadas a 20 anos em 1944, teriam completado 100 anos em 2024. Suas histórias só podiam ser reconstruídas por meio de arquivos, não por meio de testemunhos diretos. Os filhos dessas mulheres, agora octogenários, ocasionalmente contatavam historiadores em busca de informações sobre mães cujo passado nunca haviam compreendido completamente. Alguns arquivos departamentais organizaram exposições sobre epuration local, incluindo sessões sobre mulheres julgadas. Museus de resistência incorporaram narrativas mais complexas que incluíam a colaboração feminina. Escolas secundárias começaram a ensinar esses temas com maior nuance, utilizando documentos primários de arquivos. A memória histórica francesa havia evoluído desde uma narrativa heróica simples de resistência universal para um reconhecimento mais honesto das complexidades, divisões e violências do período. As mulheres executadas após a libertação emergiram finalmente do esquecimento onde haviam permanecido durante 8 décadas, não como heroínas, nem simplesmente como vítimas, mas como atores históricos complexos cujas ações, crimes e punições revelavam dimensões fundamentais de ocupação, colaboração e violência em uma sociedade sob pressão extrema. A pesquisa histórica continuou revelando novos aspectos durante 2024 e 2025. Arquivos digitalizados permitiram buscas mais eficientes e conexões entre documentos anteriormente isolados em diferentes departamentos. Pesquisadores descobriram correspondência privada de mulheres condenadas escrita de dentro de prisões, cartas que haviam permanecido guardadas em arquivos familiares privados durante 80 anos. Essas cartas ofereciam perspectivas íntimas sobre experiências de encarceramento, relacionamentos com filhos separados, compreensão de suas próprias ações. Algumas cartas mostravam arrependimento genuíno, outras mantinham justificativas de colaboração décadas após as condenações. Várias revelavam trauma psicológico profundo por anos de isolamento carcerário. Projetos de história oral coletaram testemunhos de netos e bisnetos de mulheres condenadas. Essas gerações posteriores, nascidas décadas após os eventos, haviam crescido com silêncios familiares, rumores vagos, segredos parcialmente revelados. Muitos só descobriram o passado de suas avós pesquisando arquivos familiares após falecimentos. Alguns expressavam conflito entre amor familiar e horror diante de crimes documentados. Outros defendiam a memória de suas avós como vítimas de injustiça. Estes testemunhos contemporâneos ilustravam como o trauma histórico se transmite intergeracionalmente mesmo quando detalhes específicos permanecem ocultos. Comparações internacionais situaram a experiência francesa em um contexto europeu mais amplo. Conferências acadêmicas reuniram historiadores especializados em epuration de diferentes países. Pesquisadores da Bélgica, Países Baixos, Noruega e Itália apresentaram achados sobre o tratamento de mulheres colaboradoras em seus países. Padrões similares emergiram.
violência sexual pública generalizada, maior clemência judicial para mulheres do que para homens, silêncio histórico prolongado sobre a participação feminina na colaboração ativa. No entanto, as diferenças nacionais também eram significativas. A Noruega havia institucionalizado o castigo por meio de internamento massivo. A França havia combinado violência popular com um sistema judicial extenso. A Itália havia experimentado guerra civil além de ocupação, complicando categorias de colaboração. Esses estudos comparativos permitiram identificar mecanismos compartilhados em sociedades pós-ocupação e variações determinadas por contextos políticos nacionais específicos. Instituições educativas desenvolveram materiais pedagógicos específicos. O Memorial da Shoah, em Paris, incorporou uma seção sobre mulheres que participaram na delação de judeus. O Musée de la Résistance Nationale criou um módulo educativo sobre gênero e colaboração para escolas. Universidades ofereceram cursos especializados sobre gênero na Segunda Guerra Mundial, utilizando pesquisas recentes. Estudantes de doutorado começaram teses sobre aspectos específicos: mulheres na Milice Française, colaboradoras na Zona Norte versus Zona Sul, tratamento diferencial segundo a classe social, representações de colaboradoras na cultura popular do pós-guerra. Este florescimento de pesquisas indicava que um campo previamente ignorado havia se tornado uma área legítima e produtiva de estudo acadêmico. As últimas barreiras de tabu histórico finalmente se dissolviam 80 anos depois dos eventos. A França finalmente confrontava o aspecto desconfortável de seu passado que havia preferido esquecer durante décadas. As 651 mulheres condenadas à morte entre 1944 e 1951 deixavam de ser estatísticas anônimas ou notas de rodapé marginais. Elas se tornavam sujeitos históricos reconhecíveis com biografias reconstruídas, contextos compreendidos e ações documentadas. Suas histórias, finalmente recuperadas do esquecimento, contribuíam para uma compreensão mais completa e madura do período histórico que continuava a definir a identidade nacional francesa contemporânea. O processo de recordar coletivamente o que a sociedade havia escolhido esquecer transformava a memória histórica nacional, permitindo conversas mais honestas sobre colaboração, gênero, violência e justiça em momentos de crise nacional extrema.